Olá, você que acompanha o 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Correia. Hoje, como de costume no Campeonato Brasileiro, estou aqui com meu amigo Robson Ramos, do Grupo Bandeirantes de Rádio e TV. E vamos falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro, Robinho. Estamos chegando aí no final, na reta final do Campeonato Brasileiro. E Palmeiras assumindo aí a ponta, a liderança da competição. Sem o Roger, com o Felipão. Só para lembrar aqui, porque no outro programa, né? Lá no começo do campeonato a gente fez um programinha rápido desse aqui também. E eu dizia que o favorito ao título era o Palmeiras e o Vanderlei também. Porém, o Vanderlei dizia assim, só que eu acho que o Roger não vai até o final dessa campanha. E eu ainda questionei você, né? Eu falei, mas se você acredita que o time vai mudar de técnico no meio do caminho, como você pode assegurar que ele vai disputar o título? Aí você falou, porque eu acho que o Palmeiras tem condição de ser campeão mesmo sem o Roger. E não é que aconteceu, rapaz. Não aconteceu ainda porque ainda não é campeão, né? Desculpe, assumiu a liderança mesmo sem o Roger. Trocou de técnico no fim do primeiro turno, né? Mais ou menos, um pouquinho antes do fim do primeiro turno. E aí o Felipão assumiu e tá nessa pegada até agora muito certinha. Palmeiras encaixado, vai rumo ao título por enquanto. Agora, Robinho, antes da gente entrar aqui nos clubes aqui definitivamente, esse campeonato teve algumas peculiaridades, né? Teve. Você falava, o São Paulo, ninguém esperava que o São Paulo fosse ter uma ascensão. O São Paulo fez uma gordura, fez um excelente primeiro turno. Foi campeão do primeiro turno, inclusive. E depois o time perdeu o fôlego também. O elenco não ajudou também nas peças de reposição. E o prazo Aguirre, né? Algumas coisas que influenciaram. Inclusive é bom para o São Paulino prestar atenção, porque naquele mesmo vídeo a gente dizia assim, eu dizia, né? Eu não vejo o São Paulo nem disputando o G4, eu falava. Achava que o São Paulo ia ficar ali no meio de tabela, entre 7º e 8º lugar, e olhe lá. Né? E foi uma surpresa o time ter aquela expansão de crescimento no final do primeiro turno. Ao mesmo tempo estava jogando para isso, não um futebol brilhante, mas um futebol eficiente. Aí terminou o primeiro turno como líder. E no segundo turno, eu acho que tem uma mistura de várias coisas aí. Tem essa questão... O elenco do São Paulo é fraco. Então, sempre que alguém me perguntava se o São Paulo ia ser campeão quando ele era líder, e ele ficou líder por poucas rodadas, ele dizia assim, não, o São Paulo é mais fraco que os outros 4 que estão disputando o título. Então, na hora em que der aquela famosa oscilada que dá todo ano, eu acho que o São Paulo pode ter problemas. E está tendo. Tá tendo. E teve um outro detalhe, no primeiro turno, o São Paulo saiu muito precocemente, tanto de Copa do Brasil como de Sul-Americana, ele ficou focado só no brasileiro. Até por um pouco de, digamos assim, desprezo. Mais a Sul-Americana, por exemplo, ele poderia estar aí ainda. O São Paulo era um time que tinha obrigação de disputar um título esse ano. A gente sabe que o brasileiro era muito difícil. Talvez o caminho mais fácil fosse a Sul-Americana. São Paulo fez um jogo ok contra o Colón no Morumbi, perdeu, e aí para reverter ficou difícil, ganhou o jogo lá, jogando melhor, mas não fez placar suficiente para poder terminar a competição classificado. O Aguirre, há 2 semanas aí, ele deu uma entrevista falando o seguinte, que o elenco, o time do São Paulo iludiu a torcida, né? E teve uma ilusão, ele falou que todo mundo se empolgou. E teve uma certa... Ele falou que a torcida se iludiu, né? Se iludiu demais. Na verdade, ele estava meio que fazendo um meia-culpa e tal. Também. Existe uma conversinha também de problemas no elenco, que todos os jogadores do São Paulo, quando vão dar entrevista, não tem problema no elenco. Toda vez que o time cai no meio do campeonato, especialmente, falam, rachou. A história é a seguinte, o Aguirre tem um jeito muito peculiar de trabalhar, ele é flat o tempo inteiro, né? Você não vê nem ele muito empolgado, nem ele muito lá para baixo. Então, nesses momentos de queda, os grupos ficam meio... não é rachado, mas o jogador perde confiança, a perda de confiança provoca reações diferentes, aí começa a surgir história. Então tem história de que ele brigou com o Arboleda, de fato ele ficou muito bravo com o Arboleda. O Arboleda andou fazendo um Fórmula 1 de madrugada em São Paulo, ele ficou realmente muito bravo, mulher grávida. Ele realmente quis tentar botar o Arboleda na linha, mas daí as histórias que surgiram, que ele pediu para vender, que ele não queria saber, eu apurei, a distância é um pouco maior do que isso. O Nenê não gosta de sair do time, mas o Nenê não saiu do time porque brigou. O Nenê tem 39 anos e o rendimento dele caiu, ele não aguenta o jogo inteiro. Ele está jogando 90 minutos desde o começo do campeonato, não aguenta, cara. E eu acho que o São Paulo
Você fala de Nenê, nós falamos de Diego Souza, que é aquele jogador que um jogo você não espera nada, ele arrebenta, no outro jogo que você espera tudo, ele não faz nada. E agora ele tá fazendo pouco em todos os jogos. E agora ele tá fazendo, acho que tá voltando até pela idade também. E o Everton, né? Então. Que é um jogador que no Flamengo já tinha um problema seríssimo de contusões, vivia machucado. E quando ele joga, o São Paulo realmente joga bem. Ele é o melhor jogador do elenco, ele foi considerado o melhor jogador do primeiro turno agora. É tão sério isso com ele que ele foi afastado por 3 semanas, né? Independentemente de contusão, por causa do psicológico, afetou o psicológico do Everton. Ele se sentiu mal por estar de novo contundido de forma séria. Quer dizer, ele vai ter que fazer um trabalho muito mais amplo para melhorar. Então o São Paulo não pode depender de um jogador como esse. E rapidamente o São Paulo terá problemas ainda para o final do campeonato. Ontem João Rojas saiu do jogo do Vitória contundido gravemente. A suspeita é de fratura do tendão patelar, que é aquela mesma contusão que o Ronaldo teve. Ele fez um lance belíssimo, quase fez um golaço nesse lance, só que na hora em que ele cai no chão, já em disputa com o jogador Vitória, ele cai com a perna dobrada, com o corpo todo em cima da perna dobrada. E aí o joelho não aguentou. Bom, esse programa está sendo gravado no sábado, no meio da rodada, no véspera das eleições. Exato, só para você entender. Só para você entender. E o São Paulo, na noite de sexta-feira, venceu o Vitória pelo placar de 1-0. Faz 2 meses que o São Paulo não ganhava uma partida. Rapaz, 43 dias. Manteve-se aí na 4ª colocação. Agora, nessa semana também, na gravação desse programa, tivemos aí os jogos de ida das semifinais da Copa Libertadores da América, em que o Palmeiras perdeu para o Boca Juniors pelo placar de 2-0 e o Grêmio venceu por 1-0. O Grêmio já está na final, o Palmeiras está fora da Libertadores? Não, nem uma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra. A missão do River é difícil, mas não é impossível. A missão do Palmeiras é difícil demais, mas é futebol, né? Agora, eu acredito que o Grêmio está muito mais perto e o Palmeiras muito mais longe. Aí, falando de Palmeiras agora, por que eu vou falar de Palmeiras? Porque o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. Sem o Roger. Sem o Roger. Com o Filipão 7-1, Filipão das Copas, que não está sendo bem assim o Filipão das Copas. É o Filipão na Copa do Brasil que foi eliminado pro Cruzeiro, um jogo de muita confusão. Então. E o Palmeiras, ele tá numa linha muito tênue ali, entre o céu e o inferno, né? Ele joga nesse sábado, no dia da gravação desse programa, contra o Flamengo. Isso. O Flamengo está a 4 pontos do Palmeiras. E se o Flamengo ganha, o Flamengo vai começar a bufar no cangote do Palmeiras. E é importante lembrar que o Flamengo vem fazendo um período de crescimento agora, depois que trocou de técnico também. Que é a curva do Dorival, né? A curva do Dorival, os 10 jogos, o Dorival deixa o time lá em cima. Foram 2 vitórias fortes, 3-0 contra o Corinthians em São Paulo e 3-0 no Fla-Flu e 4-0 contra o Paraná fora. Também ganhar do Paraná não é tão difícil assim, só pro São Paulo. Só o São Paulo que empatou 2 vezes, né? Não ganhou uma, empatou uma, né? Ganhou no Morumbi, com as calças na mão, empatou lá, verdade. O Flamengo de 4-0 lá. E agora vai pro jogo do Palmeiras babando. Então, só para você, que você entenda, o Palmeiras essa semana ele pode ou chegar numa final de Copa Libertadores da América, que é a meta principal. E está com a liderança ampliada no Campeonato Brasileiro. Ou ele pode perder para um Flamengo nesse sábado, na segunda-feira vocês já vão saber disso aqui, ele pode perder e pode se complicar, ficar sem nada, só o Corinthians e São Paulo ganham alguma coisa esse ano. Por quê? O Palmeiras fica bravo, né? O Palmeiras tem o Flamengo hoje, clássico semana que vem contra o Santos e no meio Boca. Não é impossível perder para o Flamengo hoje, até porque vai estar com o time alterado. Sem 5. Mas tem um elenco forte. A virada contra o Boca é muito difícil. Eu acho que isso aí pode afetar um pouco o time no psicológico, a torcida, enfim. Não tem como focar, né? Os caras estão focados na Libertadores. Não tem como. E aí você vai para um clássico semana que vem contra o Santos, talvez... Na ressaca de Libertadores, de uma derrota importante no Brasileiro. O Palmeiras pode perder 3 jogos importantíssimos em uma semana. Agora, pode ganhar os 3 e se tornar ganhar tudo. O time do ano. Ganhar o Brasileiro, ganhar do Boca, ir pra final com moral, ser campeão da Libertadores. Você vê que em 2 jogos... É uma linha muito tênue. Ou você vai pro sucesso, ou meio copo, né? Tá ali. De um copo lado, pela metade, né? Você tava fazendo essa analogia ontem. Né? De um lado tá um gramadão bonito, do outro lado tá a lama. O céu e o inferno, meu amigo. A verdade é essa, céu e inferno. E você ali se equilibrando. Porque se o Palmeiras perde pro Boca durante a semana, perde pro Flamengo, hoje já vai com uma responsabilidade maior contra o Boca. Porque aí, aí veio o Flamengo encostar de vez, né? E aí ele tem que ganhar do Boca. E veja, perder para o Boca pode ser, por exemplo, ganhar de 2-1. O Boca... Quer dizer, de qualquer jeito é dolorido. Né? Só de pensar que o Palmeiras poderia ter eliminado o Boca na primeira fase, hein? Poderia.
Porque ganhou lá fácil, jogando tranquilo. Não, e ganhou fácil a e poderia ter partida. perdido contra o Júnior Barranquilla. Aí aqueles cálculos. Na época muita gente comentou, não, podia dar uma. Não mataram a cobra tá viva, e rapaz. tal. Aí... Existem essas estratégias em Copas, né? Elas não são muito éticas, mas elas fazem parte. Bernardinho, Você tem uma todo o vez- direito a fazer conta. Bernardinho uma vez foi muito criticado por fazer Foi. isso aí. Só que o Brasil foi campeão da Liga. Depois, numa outra oportunidade, não foi, né? Não foi, Aí mas na primeira vez ele foi. Na primeira e aí- vez ele foi. Ele falava, pode, não, tá eu tenho que comigo." fazer cálculo, eu tenho que pensar num caminho melhor pra mim. Robson Ramos, Palmeiras vai pra onde? Vamos lá. Palmeiras é campeão brasileiro? Não, Libertadores? não. Também não. Internacional, Vão querer pra matar a sorte gente. do Palmeiras, o Internacional acabou empatando ontem com o Vasco da Gama. Na Empatou com o sexta-feira, Vasco e já da Gama. tá batendo todos os seus tambores, porque foi realmente um pênalti ridículo foi. em cima do Kelvin. O Kelvin já tá caindo 2 metros antes de ser tocado, e quando ele é tocado, ele é resvalado, na verdade, o jogador não foi para pegá-lo. Agora, foi um erro do árbitro, é absurdo, porém, agora vamos para o outro lado. O Inter começar de novo com aquele carnaval. Não, porque o eixo Rio São Paulo. tem nada a Porque ver. não sei o quê. Porque querem favorecer o Flamengo. Para, gente. Tem 8 rodadas no campeonato ainda. Calma. Mas ajudou o Flamengo e ajudou o Palmeiras. O Inter perdeu um jogo pra Chapecoense na Então. biqueira do rebaixamento. Então. Um time que tá... Não pode perder um jogo desse. Não é. pode perder um jogo desse jogando praticamente em casa, né? Que já tá certo que foi em Santa Catarina. Flamengo. Flamengo pode salvar o ano também? Eu acho que o Flamengo. Então, quando eu respondi Palmeiras não, é porque o meu feeling, mas gente, é feeling. Pode ser que o Palmeiras seja campeão ganhando todos os jogos. Eu acho que o Flamengo será o campeão brasileiro. Eu também. Eu tô sentindo o cheiro do Flamengo. O Eu tô Flamengo sentindo o cresce cheirinho. num momento muito bom do campeonato. Tem duelos importantes, tem o Palmeiras hoje, semana que vem tem o São Paulo do Morumbi, mas não é impossível ganhar, assim como o São Paulo ganhou lá no Maracanã. E depois ele tem uma tabela mais tranquila até o final. Acho que 2 pontos a favor do Flamengo. Primeiro que afastou o Diego Alves, que acho que era a laranja podre do time. Pois é, eu não gosto muito de negócio de laranja E, podre, e o- mas e o tudo São Paulo indica tá que sim. sondando, hein? Parece que ele pode Então, pintar no Morumbi. o São Paulo é o dedo podre do futebol brasileiro atualmente, né? Mas assim, Que o goleiro coisa. também, um goleiro com a experiência dele, eu acho que ele você fica ali, pisou no mas, tomate, né? Claro, fala que não vai viajar. O Diego Ribas foi na boa, ficou no Isso. banco e... Pode estar até bravo, mas tá lá. Mas tudo bem. Tá lá. Eu acho que o que tem a favor do Flamengo é isso, essa retomada. O Dorival tá com o time na mão. Aparentemente, sim. E essa curva Dorival de 10 rodadas aí, que o Isso. time vai muito bem. É o que falta agora para acabar o campeonato, são Então- 8. 8 no caso do Flamengo. Então, no caso do Flamengo, ou seja, se o Flamengo ganha esse jogo do Palmeiras, o Flamengo acho que é sério candidato. Tá cheirando o título do Flamengo. Então, isso é palpite, hein, gente? Lógico, afirmação, é o que eu acho que vai acontecer, mas pode dar Palmeiras. O São Paulo pode ganhar tudo, os outros perderem 3, 4 jogos. Mas o Internacional. É impossível, O quase. Internacional fica na zona Libertadores, né? Fica, vai para Libertadores. Mas vai. tem que parar com o mimimi. Tem que parar com o mimimi. É. Grêmio, O Grêmio finalista da Libertadores? tem mais chance que o Palmeiras de ser finalista na Libertadores, mas eu acho que se der Boca e Grêmio na final, rapaz... Ih, 2006, não foi? 2007. 2007, isso. 2007, O Grêmio Mano- eliminou o Santos na semifinal. Mano Luxemburgo Menezes, com isso, o Zé Zé Roberto Roberto. e tudo aí, tomou um vareio do Boca E a Juniors final foi depois. muito parecida, né? Porque o Grêmio fez um bom jogo em Buenos Aires, voltou para Porto Alegre, com o Mano Menezes era o técnico, Era. do Imortal. Diego Souza jogava no Grêmio. Diego Souza jogava no Grêmio bem. Joguei bem. O Grêmio voltou cheio de confiança para Porto Alegre, perdeu de novo, 3-0. Só que o Boca E tinha foi- Riquelme. Era fantástico. Que aquele cara fez com a zaga do Grêmio foi um negócio fora de série. Mas acho que o Grêmio tem grande chance de ser bicampeão. São Paulo na Libertadores, né? Na Libertadores, rezando para entrar na Mas fase de direto grupos. ou na fase de grupos? Eu Ou acho, entra na eu acho que na fase, pré-Libertadores? eu ainda acho que na fase de grupos, mas rezando todo jogo. Atlético Mineiro, Santos, Atlético Paranaense e Fluminense. Esses aqui, o Cruzeiro já está na Libertadores. Em queda eu vejo o Galo, em ascensão o Santos já está há muito tempo e o Atlético Paranaense em ascensão há bastante tempo. O Santos nesse sábado tem um jogo importante, confronto direto com o Fluminense, Contra o na Vila Fluminense. Belmiro, É. sem o Bambu. Eles têm com o Bambu. 3 pontos de diferença. 3 pontos de diferença. O Bambu diz que está acertando. Vacilo da com- diretoria do Santos. Santos O vacilou, Bambu tem dormiu. pré-contrato com o Atlético Paranaense, mas E o o Corinthians Corinthians já tá em está cima. querendo atravessar. E é bom, hein? É bom jogador. 20 anos, Por Robson. inabilidade da diretoria do Santos. 20 anos, Robson. 20 anos. Mas o Cuca estava explicando, o jogador não vinha jogando, não vinha É. jogando, não vinha jogando. O empresário tem que buscar outro. E o Santos tinha 4 zagueiros na época. É. Gustavo Henrique, Então, você Luiz não pode- Felipe, tinha o David Braz. Você não pode forçar a colocar o rapaz. Mas enfim, com o Jair Ventura ele começou a ganhar espaço. É. Com o Cuca ele se
concretizou como titular, agora tá fora do Santos. Mal gerido, dos dois lados. Quem rebaixa, Robinho? Paraná? E quem mais? Eu acho que o Ceará tá fora. Nesse momento o Ceará tá fora do rebaixamento. Sabe o que é mais chato falar do rebaixamento? Tem time que eu tenho muita simpatia. O Sport é um time que eu adoro. E que se segurou na Série A 3 temporadas seguidas, fazia muito tempo, né? Que o Sport sempre disputa duas e cai. O Magrão tá fora, né? Pois se machucou na última rodada. Mas acho que o Sport vai embora, infelizmente. Tem uma dor no coração de ver a Chapecoense ali, mas eu acho que esse ano não segura. Processo natural. O processo natural, a Chapecoense tem problemas administrativos, não é só por causa do acidente, é porque a diretoria tem dificuldade mesmo de manter um time competitivo, falta de dinheiro e falta de gestão muitas vezes. Acho que dessa vez vai. E aí tem Vitória, América, Ceará. E aí tem Botafogo, Vasco, Corinthians flertando ali. Eu acho que o Ceará caminha para não cair. É o que melhor tem jogado, tem dado trabalho aos grandes, ganhou do Cruzeiro, grande vitória na semana passada, deu trabalho para o São Paulo no Morumbi, contra o Palmeiras aqui, que foi uma... deu problema, deu trabalho para o Palmeiras, deu trabalho para o Internacional lá no final do primeiro turno. O Ceará está se construindo para não cair. E aí quem ocupa essa vaga aqui, eu também me dói o coração, mas eu estou achando que é um grande. Você acha que é um grande? Eu acho Botafogo? Que é um grande, cara. Vasco, Botafogo. É que o Vitória já está ali também. Talvez o Vitória não consiga sair, né? E eu esperava mais do Vitória. Hoje eu acho que são esses quatro. Vitória, Chapecoense. Muito ruim o time, hein? Nossa, muito fraco. Contra o Santos já foi muito fraco. O São Paulo ontem jogando mal num jogo horroroso. É o Carpegiani, dos piores jogos do campeonato. O São Paulo jogando mal. E o São Paulo jogando mal era um abismo de superioridade em relação à Vitória. Era jogo para fazer uns 3-0 e quase tomou empate por causa daquela mania do Aguirre de faz um gol e administra. Aguirrou. Nem sempre você consegue. Aguirrou. Mas Vitória é um time muito fraco. Eu acho que vai ficar isso mesmo. Vitória, Chapecoense, Sport, Paraná. E o Bahia, na disputa aí com o Atlético Paranaense, na Sul-Americana, né? Muito bem o Bahia. Aliás, eu vi uma entrevista do presidente do Bahia. Mas balde de água fria no jogo da quarta-feira. Mas foi o VAR, né? Foi bem mas o primeiro, acho que não. Primeiro o rapaz que chuta a bola no ângulo, faz um golaço, ele nem vê que tem zagueiro. Vamos falar de VAR? Não tinha zagueiro. Vamos falar de VAR? Dá tempo? Dá. Dá? O VAR no Brasil, aliás, na América do Sul. Da América do Sul, né? É mal utilizado. O VAR é bom, gente. Você tem o problema VAR, só que você tem que saber usar. Você tem o VAR mundial e você tem o VAR do La Bombonera que funciona de uma forma. Isso. Então, por exemplo, na Copa a gente via muito o árbitro rejeitando o VAR. Porque funciona assim. O árbitro dúvida, tá lá, eu vou o pessoal do VAR o aciona. Fulano, dúvida no pênalti. Ele não é obrigado aí. Ele pode dizer, não vou, pra mim não foi. Entendi. Pode atender que a gente para. Não. Bom, ele pode dizer, não vou. Então eu vou dar dois exemplos. No jogo do Corinthians na Copa do Brasil, o Corinthians foi eliminado na final do Cruzeiro. Pra mim não foi pênalti no Ralf e não foi falta no gol do Pedrinho, aquele golaço. Nos dois casos, o árbitro mudou a decisão depois do VAR em lances onde, para mim, ele nem precisava ir. Estava muito claro que o Ralf deixou a perna parada para sofrer o contato. Não foi nada. E a falta do Dedé é uma encenação e, ao mesmo tempo, acontece um segundo depois que o Pedrinho chutou a bola. Não tem nada a ver com o lance. Mas foi feita a justiça, né? Para a sorte do Cruzeiro, não atrapalhou no placar. E nesse caso do jogo do Bahia, no primeiro gol, que foi esse gol de puxeta lá do menino, esqueci o nome dele agora, fez o gol, Cleiton? Não lembro. Não lembro quem fez o gol. O árbitro argentino demorou 3 minutos e 45 para decidir. Não pode demorar tanto. Compensação, nós tivemos o jogo Santos e Inter na segunda-feira, em que o árbitro demorou 6 minutos, a TV não reprisou. Você vê que eles estavam utilizando o recurso de televisão fora de campo. Pois é. Faz tempo que vem utilizando isso aí. Então, aí o lance, aí o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista vai ter. Mas aí você já lembra a reclamação do Palmeiras. Mas tá certo, para evitar isso. Tem que usar, porque no jogo do Santos e do Inter teve essa reclamação, e depois no jogo do Palmeiras no fim de semana também teve essa reclamação daquele pênalti contra o Ceará. Ô Robson, é o seguinte. Que foi o auxiliar do outro lado, viu? 60 metros ali, o cara marcou, tava do lado do técnico, Lisca. Robson, então vamos lá. Então, Flamengo campeão brasileiro. Tudo palpite, hein, gente? Senão os caras vêm bater na gente. Flamengo campeão brasileiro, Palmeiras Internacional, São Paulo na Libertadores da América. Eu acho que o Boca é campeão da Libertadores. Eu acho que o Boca é campeão da Libertadores da América. Eu acho que um brasileiro pode ser campeão da Sul-Americana e acho que esse brasileiro pode ser o Atlético Paranaense.
e cai em Vitória, Chapecoense, Sport, Paraná. Legal. Do jeito que tá hoje. Ô, Robson, eu perdi completamente o respeito pelo Mano Menezes. Ô, louco. Não, tá de brincadeira. Ô, Mano Menezes, telefone do Vanderlei. Tá de brincadeira, tá de triste com você. brincadeira, tá de brincadeira. O que ele quer com o Paulinho de novo em seleção Não, Tite. brasileira? O Tite, desculpa. Coitado, mano. Desculpa, mano. Desculpa, Não, mano. você é campeão Precisa da ligar, Copa não. do Brasil. É o Tite. Não sei. Para. E eu sou um defensor do Tite, mesmo com as críticas Olha, que ele vem sofrendo. No jogo da semana Não passada, sei. no amistoso. E adoro o Paulinho. Então. Você lembra que eu falava sempre? Fui fã do Paulinho. Quando ele jogava no Corinthians, o Paulinho é raçudo, o Paulinho tem Não, soluções, não dá, ele é inteligente. Agora, tudo passa, cara. Passou pro Paulinho, passou pro Fernandinho, passou pro Renato Augusto, que é um jogador que eu gosto demais, mas passou pra esses caras. O Tite tá de brincadeira. Eu não sei, o Tite entrou naquele mood, É. daqueles de tá parreirando. Acho legal tá quando ficando- ele leva o Alan, que ele poderia perder para uma outra seleção, um jogador de muita categoria. Acho legal quando ele, pelo jeito, está consolidando a permanência do Arthur no time, que é um jogador diferenciado. Agora, Paulinho pra quê? Assim, perdi completamente. Não é que o respeito. Paulinho vai perder um jogo para a seleção brasileira. Não vai, não é isso. Você Ele espera, não que você- precisa não estar precisa lá. mais. É. Primeiro jogo, vamos lá. Copa América aqui, ele vai colocar esses caras. Se Então. o Brasil perder aqui, o Tite vai cair. Mas vai na hora. Vai cair. Por que o Paulinho estava lá? Por que não sei o que lá? Concordo com E você. você sabe, quando eu falo que o técnico cai, ele cai. Eu falei que o Roger ia cair, ele ia Aí, cair. André, não fala assim Se que o eu quero Tite- ganhar a Copa América no Brasil. Se o Tite não ganhar a Copa América Não, aqui, vai ganhar. e bem, ganhar bem. O que é ganhar bem, André? Ganhar, Tem que ganhar. 3x0 da Argentina na final. Não, senhor. Não, senhor. Ganhar de 1x0, igual foi esse amistoso aí, aquele 1x0 golzinho. 1x0 contra o Equador na final, eu tô comemorando. Nos pênaltis. Nossa senhora. Ah, ganhar, pô. Bom, Robinho, obrigado pra você. Bom, vamos aguardar Valeu, no Vanderlei. final do Campeonato Brasileiro. A gente fala sobre os melhores. O Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 coisa, gols, hein? Jogando- Mas e aí, volta pra Europa, não volta? Eu acho que volta. E aí volta a jogar não? Então, mas eu, se fosse ele, eu dava um jeito de ficar. Eu dava um jeito de ficar, porque ele principalmente com o Cuca, né? Com o Jair Ventura ele não tava jogando nada, com o Cuca. Mas é isso aí, Robson Ramos, muito obrigado mais uma vez pela sua Valeu, Vanderlei. participação. A gente volta depois do Campeonato Brasileiro. Isso, a hora vamos que a ver se gente- o que a gente falou é verdade. Vamos ver se a gente falou que é verdade. Forte O abraço pra Vanderlei vocês até agora aí. acertou uma. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.